A gente tem algumas novidades, né, para lançar hoje aqui. Primeiro eu vou colocar o vídeo, depois eu vou falar um pouquinho, e assim a gente já começa essa quarta-feira aí o nosso webinar. Deixa eu ver se vai dar certo. A gente testou um pouquinho antes aqui, funcionou. Acho que vocês vão reconhecer alguém aí nesse vídeo, hein? Uma nova fase está começando. Luiz, você lembra quando a gente começou o Azevedo Capacita lá em 2023? Claro, começamos com a ideia de reunir os hospitais filantrópicos para trocar experiências. E olha só no que virou. 95 episódios depois, virou referência. Toda quarta-feira, às 10 horas, tem fila para assistir. E o mais incrível, setores inteiros se reúnem para assistir juntos. A gente percebeu uma coisa: os hospitais estão sedentos de capacitação. E é por isso que estamos lançando agora o Capacita Cursos, onde o conhecimento transforma. cursos práticos, com profissionais experientes do próprio setor. E o melhor, com um preço justo, pensado para a realidade das santas casas e hospitais. A gente quer fortalecer quem está nos bastidores com formação de qualidade. Então se prepara, porque o Capacita Cursos chegou para transformar capacitação em impacto real. Acesse azevedocapacita.com.br e vem com a gente. Capacitação com propósito, conhecimento com impacto. Conheceu alguém aí, Luiz, ou não? Ah, Reconhece? eu achei que eu fiquei mais velho no vídeo, hein? Ah, é? Ah, Eu eu tô tô vendo fazendo um vocizar, não tô botox. entendendo, Não pessoal. dá pra fazer um botox lá no Avatar, não? Acho que eu É, não muito tô tão bom. acabado assim, viu? Acho que é. Acho, Eu nem sei tô com a lá. barba branquinha lá, minha barba tá bem feitinha, mas tá bom. É muito legal. A gente A está ideia é essa, né, começando. Luiz? Começando esse projeto, a gente percebeu que o pessoal gosta e tem precisando e está com muita dificuldade, né? A gente acaba tendo muito curso de gente da área, mas a proposta do Capacita sempre foi trazer gente que atua, né? Diretamente, não só um professor, um consultor, né? Então, a nossa ideia é realmente fazer chegar nos rincões do país, né? Em todos os lugares, uma informação padronizada e contribuir de alguma forma com as instituições de saúde que a gente vivencia há tanto tempo. E é uma satisfação muito grande para a gente. A gente começou assim lá em 2000, nos anos 2000, a gente fazia muita capacitação para prefeituras, câmaras municipais, que era nosso, da onde surgiu a empresa primeiro, né? E hoje no segmento filantrópico a gente acabou virando uma referência com clientes no Brasil todo, em todas as regiões, mais de 150 hospitais. E a gente percebe que pode contribuir de alguma forma também. E contamos com vocês ajudar a construir essa nova fase com a gente também. Muito bom. E o primeiro, se vocês quiserem entrar, deixei o site Azevedo Capacita, a gente reformulou o site nosso, então é bem fácil, não vão esquecer, azevedocapacita.com.br. Já temos alguns cursos, algumas datas, inclusive o curso do nosso convidado de hoje, né? Já estará lá, né? Mais a fundo. A gente tem já a data agora, já começa agora no mês de julho, as inscrições. As inscrições já estão abertas, então fique à vontade para acessar lá o site do Capacita. A gente tem faturamento, RH, faturamento, Francisco vai estar com a gente de volta, RH, Kedman, professor Fabrício vai estar com a gente, gestão de custos também, o Isaac Costa, pessoal lá de BH, vai estar com a gente fazendo, ministrando, né, essas aulas online, com tira dúvida, bem bacana, assim, o pessoal que já participou, a gente teve um feedback muito bacana, então fique à vontade para acessar e ver as emendas, ver o material, os cursos, fique à vontade lá. Também contabilidade também a gente tem, e mais alguns, né? Tabuin entrou também, então fiquem à vontade. Captação de recursos também, verdade, a Janine perguntando aqui. Captação, eu só vou ver a agenda, como tá, já te falo, viu, Janine? Mas captação de recursos também, nós teremos o nosso professor será o Cipriano Ayala, que estará com a gente. Captação de recursos, a ementa está pronta, já tem tudo lá no site. A data, provavelmente o mês, a gente já vai liberar para vocês.
No finalzinho eu coloco de novo aqui, mostro o site lá, tá para vocês. Eu vou fazer, não esquecer do nosso grupo do WhatsApp, pessoal que ainda não faz parte, a gente está com 150 pessoas aqui. Nosso grupo já tem 1.024, o outro já está com 600 pessoas. Eu sei que muitos aqui já participam, mas vou reforçar esse convite para vocês entrarem lá no nosso grupo do WhatsApp, escaneia aí o nosso o QR Code, né? Para vocês participarem lá. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar antes de começar, para não demorar muito aqui. Aqui. Escaneia aí nosso QR Code, entra lá, participe do nosso... Eu vou deixar também o link lá do Cursos Capacita, azevedocapacita.com.br. Alguém do Zoom aqui pediu, posso passar o site, eu coloco aqui novamente. Escaneia o QR Code, façam parte do nosso grupo. É mais para avisos mesmo, é fechado o grupo, não tem bom dia. O Luiz me proibiu, eu gosto de dar bom dia, mandar áudio. Ele falou, não pode, só manda, só envia os próximos webinars e também o material, né? E a gravação a gente disponibiliza lá para vocês. Então, fiquem à vontade para entrar. Estou vendo já o pessoal entrando, escaneia com o celular, faça parte do nosso grupo lá, um grupo bem quietinho, só o necessário, e assim vocês também podem repassar o nosso conteúdo para quem não consegue participar. Bom, o nosso convidado de hoje, eu vou abrir aqui a fala, mas ele já é bem conhecido aqui, né, no meio. Se eu não me engano, é a terceira vez que o Flávio está com a gente, é um grande amigo, um grande parceiro, né? E, inclusive, o nosso professor aí. Flávio Coimbra, diretor e consultor em saúde pela Diretriz Soluções, aí mais de 24 anos em atuação na área da saúde, sendo esses últimos 9 exclusivamente em capacitação e assessoria em faturamento de serviços de saúde, clínicas, hospitais e prefeitura. O nosso tema, indicadores SUS, gerar pesquisas no Tabioim e fazer a sua interpretação. Flávio, eu vou agradecer, eu sei que você passou aí o final de semana, né? É um pouco difícil aí, mas você está aqui firme e forte, né? Junto com a gente, assumiu o compromisso e está aqui. Obrigado mais uma vez por dedicar esse tempinho a compartilhar o conhecimento para esses hospitais, essas instituições de saúde. Obrigado mais uma vez, bom dia. Bom dia, Lucas. Obrigado aí. Vamos lá, pessoal. Lucas falou, né? Então, já explicando, a minha voz está um pouco diferente, né? Eu estou aí fanho, mesmo tendo tomado um chá quente agora, ainda estou com as vias aqui meio entupidas. Agradecer novamente, eu vou compartilhar aqui a tela, vocês me confirmem se está aparecendo. Tudo certo. Nós vamos brincar um pouquinho hoje sobre indicadores SUS, usando principalmente a ferramenta Tabuin e fazendo a interpretação, né? Eu preciso atualizar, Lucas, né? Esse mês de maio, né? Então fez um mês, dia 15 nós fizemos 10 anos de empresa, então são 10 anos como empresa. Uma atualização aí da última, né? Que nós tivemos, que eram 9 anos de foco em capacitação e assessoria de faturamento de serviço de saúde. Agradeço, Azevedo. Eu sempre posso estar reforçando a minha paixão pelo SUS, e isso faz com que esses eventos que são focados, né, com instituições filantrópicas, realmente eles são bem interessantes, onde eu venho com a proposta de compartilhar um pouco do meu conhecimento, na certeza de aprender também. Eu peço para vocês perguntarem, participarem, né? O nosso encontro ele tem um conteúdo previsto, né? Eu estou com os slides aqui do início ao fim, mas ele é prático. Então, até daqui a pouco eu vou lembrar de uma fala ali da nossa querida Fátima, né? Que alguém queira ser o cobaia e compartilhar o SENES. A gente vai fazer prático aqui com algum estabelecimento ou com alguns estabelecimentos, dados pesquisas que são de indicadores. Anotem, eu sei que o Tabuin ele é mais difícil para quem nunca utilizou, ele vai ter uma dificuldade de poder anotar porque tem etapa de preparação e instalação. Mas nós vamos também fazer muita coisa via Tabinete, que dá para você poder anotar e, se você já não utiliza, começar a utilizar. Os objetivos do nosso encontro, o foco principal é falar dos indicadores e fazer a interpretação dos números. Mas não tem como a gente deixar de lado, né, a explicação da fonte de dados, ou seja, um cronograma. Muitas vezes
O gestor, ele até entende quando ele faz a transmissão do DataSUS, o gestor é a Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde. Mas muitas vezes o próprio diretor do hospital tem dificuldade de entender por que que hoje, dia 18/6, ele ainda não vê os dados públicos da competência 5, né? Existe um cronograma. Então, para quem é do setor de faturamento, sabe, eu estou ainda encaminhando a produção da competência 5. O hospital, a policlínica, a UPA, já fez ali o envio para o gestor, para o município? Talvez já até fez o envio, contando a data do dia 10, mas ainda não chegou no Ministério. Então, o Ministério não publicou. A gente vai falar um pouquinho a importância do QNES, o SIGTAP versus o QNES, porque tudo integra com o dado que eu estou encaminhando. Às vezes eu tenho uma produção, mas essa produção não é visualizada. Eu tenho uma produção, mas essa produção é rejeitada. Né? Até um tópico que não está descrito aqui no manual, no material de hoje, é sobre a análise de rejeição SUS. Por quê? Porque a rejeição SUS depende 100% do TABWIN. Mas dá para a gente poder olhar também, né? A gente vai brincar ali um pouquinho, adicionamos aqui que eu não tinha pensado em falar de rejeições, mas a gente pode entrar nela também, que é um indicador extremamente importante. Nós vamos fazer tudo via Tabnet Tabwin, pesquisas práticas mesmo e totalmente ao vivo. Né? Nem é print de tela, realmente fazermos ao vivo para vocês poderem ter oportunidade de anotar, de colocar em prática. Como já mencionado, eu sou apaixonado aí pelo SUS, apaixonado pelo que faço e vários resultados muito, muito positivos, tanto na saúde suplementar como no SUS, né? Resultados de auxílio ali junto às instituições a identificarem sua produção, melhorar o fluxo, trabalhar em toda a cadeia. Meu contato lá no final, eu deixo novamente, e vamos lá direto para a prática. A primeira provocação, não precisem responder, tá? Não precisa colocar no chat ali. Mas você sabe o que é o Tabnet ou o Tabwin? Tabnet e Tabwin, os dois são ferramentas públicas do Ministério da Saúde, ou seja, ele é do DataSUS e ele tem como objetivo disponibilizar os dados oficiais de produção. Então, nós conseguimos pesquisar no Tabwin, no Tabnet, e eu falo produção, mas não é somente produção, né? Tem um dado lá que é epidemiológico, tem dados que é do QNES, eu consigo pesquisar os dados do QNES, qual que é o número de estabelecimentos na cidade de Belo Horizonte que tem leitos de UTI neonatal. Quais são os estabelecimentos? Eu consigo pesquisar isso através do Tabwin. Mas o foco, né? A maioria dos participantes acredito que é de faturamento, é gestão, então a gente vai pegar muito na parte de produção. Mas o Tabwin, o Tabnet, ele me dá uma gama de informações sobre a área da saúde. É interessante a gente reforçar, né, para quem talvez tenha dúvida disso, Tabwin e Tabnet fala da média e alta complexidade. Aquele dado de vacina, ele está lá no ESUS. Até a gente menciona no material, porque muitas vezes, eu quero saber identificar como está o meu município em relação à atenção primária. Não é via Tabwin Tabnet, mas tem pelo CISAB também uma parte totalmente aberta e eu pretendo, se a gente tiver tempo, a gente brincar um pouquinho nela também. Outra pergunta, também só como provocação. Indicadores, né? Você sabe o que são indicadores, né? Qual que é a importância para a gestão ter o acompanhamento das metas? Como é que os indicadores impactam na tomada de decisão? Dentro dos exemplos que nós vamos estar trabalhando, e fiquem à vontade até para colocar alguma demanda, e a gente tendo a oportunidade, a gente trabalha em cima dela, é sempre pensando que os indicadores, eles nos levam para a tomada de decisão. Qual tomada de decisão? No nosso dia a dia, eu acredito que a maioria das pessoas tomam decisão em cima de fatos, de dados, né? Para quem tem um veículo que ele é um veículo flex, eu posso abastecer com gasolina ou com álcool. Qual que é a minha tomada de decisão em colocar gasolina ou álcool? Quem tem a oportunidade, quem é entusiasta ali, já fez o cálculo. O meu veículo na gasolina, ele dá 10 por litro. Na gasolina, no álcool, ele me dá 8 por litro. Faz a matemática básica e vê. Eu tenho como premissa que se a gasolina estiver no valor X
e o álcool equivaler a tantos por cento, alguns dizem 70%, mas essa regra não é geral para todos os veículos. A gente tem ali então que vale a pena abastecer álcool ou gasolina. A tomada de decisão é com base em dados, em números. Na área da saúde, isso não é diferente, né? A gente usa no dia a dia. Eu quero já começar a brincadeira de forma bem prática. Qual que é o número, qual que é o valor médio das suas AHs? Você sabe, falando de hospital, né? Você sabe qual que é o valor médio das suas AHs? Considerando UTI, sem UTI, por especialidade, leito, ou seja, quanto que é o valor médio das minhas AHs nos últimos 4 meses, no meu último quadrimestre, pegando janeiro, fevereiro, março e abril de 2025. Teve uma variação entre os meses? Vamos brincar? Vamos fazer aqui de forma prática? E aí a gente começar a brincadeira mesmo? Como eu comentei no início, alguém gostaria de compartilhar o CENES para a gente poder pesquisar dado de quem está aqui ao vivo e a gente poder ter esses dados ali analisados? Não é uma exposição, né? O dado é público, realmente é para a gente poder estar brincando. Vou pegando aqui de forma pegada da Thalissa. Nós vamos fazer primeiro a pesquisa quem é o CENES, só para a gente poder identificar o estado, né? E a gente não vai dar para fazer de todos, né, estabelecimentos, mas nós vamos pegando ali alguns especificamente para a gente poder tá brincando com eles. Conselheiro Pena, aqui em Minas Gerais. Deixa eu já colocar um segundo na espera para a gente poder ter mais de um para a gente poder brincar. Estamos aqui com Santa Casa de Piracicaba. Bom, vou abrir somente para conferência se o estabelecimento tem UTI ou não tem UTI, para ver se faz sentido a gente fazer a pesquisa sem UTI ou com UTI. Ó, não tem UTI, e aqui é Santa Casa de Piracicaba, hospitalar, nós temos UTI, temos UTI. Então, nós podemos fazer a pesquisa dos dois, claro, e a gente vai ver como é que é diferente. Como é que a gente consegue. Primeiro eu vou fazer via Tabnet para poder ficar visível como que o Tabnet ele tem a possibilidade de fácil utilização pesquisar o valor médio da minha produção. Ele tem o limitador, e aí o Tabnet ele não permite a gente extrair todas as possibilidades que o Tabwin tem. Vamos lá, vamos brincar aqui. Papel e caneta na mão, para quem não utiliza do Tabnet ainda. Passo 1, o portal é o datasus.saude.gov.br e você desce na opção Tabnet, desce para a opção Assistência à Saúde e aqui tem produção hospitalar, produção ambulatorial. Nós vamos trabalhar com a produção hospitalar. Olhando para um estabelecimento, a produção ambulatorial no Tabnet não nos Pediu para resolve. tirar, não é que o cara participava, mas aí todo mundo pediu para tirar. A gente tirou. Clicando aqui, vou fechar o áudio do Wilson. Eu fechei aqui. Beleza. Quando nós chegamos nessa tela, daqui a pouco eu explico um pouco melhor quais são as diferenças entre o primeiro bloco e o segundo bloco. Quando eu falo bloco, é esse primeiro bloco e aqui o segundo bloco. Nós vamos trabalhar no primeiro bloco e nesse exemplo é na primeira bolinha. Mas daqui a pouco nós vamos fazer um exemplo utilizando a terceira bolinha. E aí vai ficar melhor de explicar a diferença entre eles. Então, no próximo passo, nós vamos escolher clicar, né, aqui na primeira bolinha e definir qual é a unidade federativa que nós queremos trabalhar. Então, eu vou aqui pegar, nesse primeiro exemplo, Minas Gerais. Então, é o estado no qual a instituição que você quer pesquisar. O dado é público, né? Então, não tem que ter senha. Lá no CISAB, a gente vai ver que tem a possibilidade de fazer uma pesquisa mais apurada com base em senha do gestor, que é a atenção primária. Na média e alta complexidade, totalmente livre. E aqui está a tela de brincadeira, onde que a gente faz as seleções que a gente quer. Tabwin, Tabnet, eu sempre coloco nos treinamentos, nas assessorias, assim, se eu não sei o que eu quero pesquisar,
às vezes eu vou abrir a tela e vou ficar muito perdido. Então é interessante, uma estratégia é sempre definir o que que você quer. E a gente tem uma pré-definição, né? O que que a gente está querendo fazer de pesquisa? O valor médio das AHs. Então, como a gente já tem uma definição prévia de que é o valor médio das AHs, eu vou aprimorar dizendo que é pelo quadrimestre. Então, eu quero saber janeiro, fevereiro, março, abril, os últimos 4 meses, a quantidade, o valor e o valor médio. Pessoal, na linha, trabalhando igual um Excel, né? Eu vou abrir o Excel, que fica até bom para a gente poder visualizar, e depois eu copio para o Excel o resultado, fica fácil de interpretação. Nós temos aqui, ó, linha e nós temos colunas. Então, o Tabnet e o Tabuin é a proposta de leitura, o resultado, né, a ser exportado, gerado, ele é a leitura de uma tabela. Tanto que é tab, de tabulação, net, porque funciona na internet, win, porque depende do Windows. Então, o que que eu quero colocar na linha? O exemplo, 01 2025, 02 2025. Estou montando aqui um rascunho. 03 2025, 04 2025. Ah, perfeito. Assim que eu quero. Eu quero a quantidade e eu quero o valor e o valor médio. Perfeito. Então, eu quero a quantidade das AHs, o valor total e o valor médio. Então, nós vamos fazer exatamente esses filtros. Ó. O que que eu vou selecionar na linha? Ah, eu vou selecionar aqui na linha ano, mês, processamento. Como é que eu posso selecionar? Posso dando setinha para baixo, posso clicando aqui na barra de rolagem, ou eu posso apertar a primeira letra, A, que ele vai na opção A. Então, se eu apertar aqui A, ele vai na primeira opção. Se eu apertar A de novo, ele vai pulando de opções que tem a letra A no início. A coluna não ativa. E no conteúdo, com CTRL do teclado pressionado, você seleciona as variáveis que você quer. Nesse exemplo, eu vou pegar exatamente igual está o resumo, o exemplo aqui que nós, o rascunho, ó, quantidade, valor e valor total, o valor médio. Então, quantidade, valor, vou descendo com CTRL pressionado, valor médio da EH, e se eu quiser ainda eu posso pegar aqui, ó, média de permanência. Já estou aproveitando para poder gerar um segundo indicador. Então, nós vamos trabalhar com dois dados simultaneamente, duas informações simultaneamente. Posso pegar o óbito também. Eu não gosto muito de pegar muitas colunas, porque a gente acaba perdendo a noção do que a gente está validando, mas posso pegar. Qual período que a gente quer? Ah, eu quero os 4 meses. Posso selecionar 12 meses. Não, eu quero analisar um ano inteiro. Posso selecionar picado. Ah, eu quero comparar abril, né? Tem alguns dados estatísticos que em relação ao ano passado, aumentou, diminuiu, né? Nós temos aí número de dengue, esse ano está superior ao ano passado. A gente pode pesquisar esses dados. Como é que está a minha instituição em tratamentos de dengue ou casos respiratórios, comparando o mesmo período, que é sazonal, entre os anos 2023, 24, 25. Eu consigo através da seleção do período que eu posso fazer picada. Eu posso pegar março 2024, março 2023. Só para poder fechar o raciocínio. E aqui do lado, seleções disponíveis, você escolhe o estabelecimento que você deseja. Eu tenho vários atributos que podem ser utilizados como seleção. Vou pegar aqui o estabelecimento. O número do CNES facilita. Por que o número do CNES é melhor? Porque se eu colocar o nome do estabelecimento, se eu colocar Santa Casa, vão aparecer vários. Minas Gerais, se eu colocar Santo Antônio, vão aparecer vários. Clico no OK. Pessoal, não sei se eu fiz rápido, mas aqui a gente pode descer e clicar em Mostra. Eu não sei se eu fiz rápido, se conseguiram acompanhar. Ô, Flávio, desculpa, só para. Sim, Acho que. Compartilhar. Tá compartilhando, viu, Rosilene? A tela aqui.
o pessoal que quiser ir perguntando, eu não sei, eu acabei não falando isso no começo aqui, né? Fiquem à vontade para deixar aqui perguntar. O Flávio, assim, a gente vai interrompendo, né, no tempo que o Flávio também está conseguindo ler, né, Flávio, aí as perguntas, né? Isso, isso. Podem Então, colocar no chat ali que eu vou acompanhando. Igual a Cris fez uma pergunta, eu vou correspondendo ali. Então podem ir colocando, que às vezes eu não respondo direto, mas eu coleto para poder conectar isso. Então fiquem à com o vontade para tema. ir. Tá joia. Beleza? Ótimo, conseguiram acompanhar. Então, a interpretação aqui, que eu sempre coloco, eu ter o número, ele é um passo extremamente importante. Só que se eu não sei analisar esse número, se eu não faço uma interpretação, isso de nada serve. Então, o hospital é esse estabelecimento. O que eu já vou trazer aqui alguns questionamentos, né? Olha, o que será que aconteceu? E aí eu já vou responder, tá, Cris, a pergunta. Ó, mas o que será que aconteceu que no mês de março nós tivemos uma redução significativa, tanto no volume e, consequentemente, no valor, né? Então, o valor caiu. E olha que interessante, na contramão, a média de permanência aumentou. Então, se eu olhar, eu tive menor volume de produção, menor valor da produção, versus uma internação maior em período. Então, pacientes ficando mais tempo. O que foi ali encaminhado? Eu estou fazendo uma interpretação e já alguns ponderamentos, né? Aí, a pergunta da Cris foi bem interessante. Qual que é a diferença entre data de processamento e data de atendimento? O processamento é o que vai ser para nós sempre referência. Tabwin, Tabnet, nossa referência sempre vai ser processamento. Mas vai ficar melhor eu explicar a diferença colocando aqui no Excel um exemplo. Data da internação. Se eu pegar um paciente que internou dia 28 de janeiro, 27 de janeiro de 2025, e ele teve encerramento, ou seja, pode ter sido alta para casa, pode ter sido transferência. Encerrei aquela EH no dia 5 de fevereiro de 2025. Então, quando a gente pega a data de atendimento no Tabnet, ele está fazendo referência a janeiro de 2025. Só que esta IH especificamente, ela pode ser encaminhada nos seguintes processamentos, né? 02/2025 ou 03/2025 ou 04/2025 ou 06/2025. Se ela foi ainda rejeitada, tem mais duas oportunidades. Então, o processamento é quando eu, setor de faturamento, fiz o envio junto ao gestor. E aí ele foi processado na competência de março. Esse exemplo aqui, o ideal é fevereiro. Inclusive, vamos já anotar aqui, ó, dois indicadores que nós vamos, e é extremamente importante, entrega da produção e sobre as rejeições. Porque não está no material base, mas é extremamente importante diante da sua pergunta, Cris. Não sei se ficou correspondido. Então, a data de atendimento é a data que o paciente entrou, é o mês e ano de entrada. E quando nós falamos de competência, é a competência de envio. Ah, excelente, Guilherme, já fez o teste. Muito bom. É, Luiz, cálculo 40/60, né, que é o SEBAS, precisa do Tabuin. A gente consegue fazer também algumas pesquisas hoje dentro do que a gente está trabalhando. Então aqui nós temos, ó, o número. Então, da sua instituição, você consegue, primeira provocação diante dessa pesquisa. Né? Você pesquisou da sua instituição ou de outras instituições. Não, Ana Paula, a competência não é a data da saída. A competência é a data de envio da sua produção. Aqui, esse exemplo. O paciente teve um encerramento dia 5/2. O esperado, o ideal, é que realmente ele vai na competência 2. Mas pode ser que, por exemplo, esse paciente
tinha um resultado de anátomo patológico. E aí atrasou o resultado. E o faturamento não conseguiu enviar. Tinha alguma pendência na conta. Ele foi na competência de março. Então ele internou em janeiro, ele teve encerramento em fevereiro, deveria ter ido em fevereiro, mas só foi em março. Então a competência é a de envio da produção. E um indicador bem interessante e importante é qual o percentual de contas que eu estou entregando dentro da competência ideal. Beleza? Deveria ter ido na competência de alta, mas ele pode ir até 4 competências, a de alta e mais 3. E Thaís, quando você fala comparar, o Tabiwin e o Tabinete, nós vamos trabalhar com os dois, né? Tabiwin e Tabinete. Inclusive agora nós vamos fazer um exercício já Tabinete e na sequência Tabiwin. Mas os dois, eles precisam apresentar o resultado igual. Se deu diferente, é porque ou o dado no Tabiwin está desatualizado. Vamos falar aqui de cronograma, que é um dos tópicos, né, que eu comentei, que nós temos um cronograma para apresentar, para o DataSource conseguir disponibilizar no Tabiwin ou no Tabinet, ele precisa que a produção chegue para a base nacional. Então, como é que é a tramitação? Vamos pensar de forma bem prática, resumida. Meu estabelecimento pode utilizar um sistema de gestão, MV, TASI, SALX, SPData, Wireline, sei lá, independente de qual sistema, mas no final ele exporta para o CISA-H01. Vou falar de internação, CISA-H01. Quando eu estou falando de ambulatório, eu estou falando de BPA ou APAC. Essa aqui é a parte, etapa do prestador. O prestador, no dia 10, para quem é hospital de faturamento, vou colocar aqui como referência. 10 de junho, fez o envio da competência 5/2025, correto? Aqui ó, foi a competência 5/2025. Então, no dia 10, eu fiz o envio para o gestor, que por sua vez, ele está utilizando no SHD2, toda a RH vai para o SHD2, todo o BPA, toda a PAC vai para o CIA, Sistema de Informação Ambulatorial. E aí ele tem até, nós vamos conferir a data, mais ou menos ali, dia 28/6, para ele poder fazer essa transmissão ao DataSUS. Nossa, do dia 10 ao dia 28 porque ele recebe de todos os estabelecimentos, ele consiste, tem município que devolve por estabelecimento a síntese, possibilita corrigir, e depois aí, por sua vez, o DataSUS, vamos aqui colocar tudo maiúsculo, ele disponibiliza 10/7/2025. Então o cronograma é mais ou menos isso. O mês 5 ele finalizou dia 31/5. O setor de faturamento, né? Quando eu falo setor, porque o faturamento é um processo, mas o setor condensa tudo, gera, envia para o seu gestor, o gestor vai e envia para o DataSUS disponibiliza. Onde é que isso está de forma oficial? Está aqui no portal do DataSUS, ó. Cronograma. Nós temos aqui o mês de abril, a competência de abril, não é o mês, a competência de abril, lá na última coluna, quando que foi disseminada? 10/6. Quando nós olhamos aqui, maio, quando que vai ser disseminada? 10/6, 10/7. E qual que é a data final para envio? 30/6. Eu coloquei lá 28, mas na verdade 30/6. Então no cronograma, né, a gente tem essa. E o que que acontece? Se o município deixou de transmitir, pode a minha produção não ir nessa competência, né? E aí tem alguns casos excepcionais. Então, a diferença entre Tabnet e Tabiwin pode acontecer se o meu Tabiwin está desatualizado em relação à base oficial, porque alguém teve atraso no envio. Antes de eu ler as outras perguntas ou comentários, eu vou gerar uma consulta igualzinha do outro estabelecimento, que é a Santa Casa de Piracicaba,
porque tem UTI, e aí nós vamos fazer a comparação com o TabWin, gerando via TabWin também, porque daí nós vamos ver a diferença. Vamos lá, ó. Vou fazer de novo a mesma consulta, só que agora eu vou gerar de uma outra forma de análise. Tabnet, só para poder mostrar, nós temos aqui por mês e ano, né? Janeiro de 2025, fevereiro, tá aqui, os 4 meses. Olha uma outra forma de visualização. Eu estou querendo analisar o valor médio, quantidade, valor médio, só do mês de janeiro por subgrupo. Eu não estou querendo ver, eu não estou querendo comparar os meses, ou só por grupo. Eu quero ver obstetrícia, eu quero ver cirurgia, eu quero ver pediatria, ou melhor, né, cirurgia, 01, pegando pelos grupos de procedimentos, 03 que é clínico, 04 que é cirúrgico. Vou pegar essas duas diferenças. Eu posso vir assistência à saúde, produção hospitalar. Nós vamos para o Tabnet, nós vamos para o Tabwin na sequência, tá? Aqui, primeira opção. Agora é o estado de São Paulo. Só para vocês verem que a forma, o resultado final, o valor total vai ser sempre o mesmo se eu estou usando as variáveis iguais, né? As variáveis, não, o parâmetro de mês e ano igual, filtro igual. Mas a forma de apresentação pode ser diferente, ó. Na linha, eu posso selecionar grupo. E eu vou pegar valor médio e o valor total. Dos 4 meses, não, vou pegar só o mês de abril. Só para a gente poder gerar uma provocação primeiro. Qual que é o estabelecimento? Está aqui, CNES da Santa Casa. Ok, mostra. Então a gente pode, lá no TabWin, a gente consegue fazer até percentuais. Mas a gente já pode ver aqui, olha, o clínico tem um volume maior. Estou fazendo a interpretação. Como eu comentei, sempre é importante a gente ter uma análise crítica dos nossos dados. Às vezes o gestor ele pede para o coordenador de faturamento, ou a secretaria pede para o próprio hospital um relatório, e o relatório é apresentado, mas não tem uma análise crítica, e aí o pessoal fica perdido na hora. Então a gente vê aqui, em volume, os procedimentos clínicos é maior, mas em valor, a cirurgia é maior. E nós tivemos um caso de transplante. Pelo TabWin, a gente consegue fazer cálculo de percentual para poder já avaliar quanto representa cada um deles, né? Mas está aqui. Não, Flávio, eu quero ver como é que está o valor médio nos 4 meses, só o valor médio. O TabWin, o Tabnet, ele permite a gente voltar na guia e, e selecionar. Olha que interessante. Eu vou escolher uma única opção no conteúdo, valor médio, e aí eu posso, estando só uma opção no conteúdo, eu posso selecionar a coluna. Então eu posso vir na coluna e selecionar mês processamento. Olha que legal. Vou pegar os 4 meses e olha que interessante. Nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, numa visão de subgrupo, de grupo, né, de procedimento. Então, nós temos o mês de fevereiro com destaque no valor de procedimento cirúrgico. Aí eu faço até uma pergunta: será que nós tivemos campanha? O que que aconteceu no mês de fevereiro? Teve um valor médio, a gente está olhando só o valor médio, né? A gente tem que ver também se teve algum caso específico que fez elevar, mas a gente tem aqui o valor médio, olha que interessante. Então, dentro do histórico, o valor médio dos últimos 4 meses da clínica é 1.892, onde março teve o valor mais baixo. Valor médio não tem relação com a quantidade, né?
mas sim com o perfil dos procedimentos. Conseguiram acompanhar que eu posso meio que virar, né? Eu estava na primeira consulta, que foi do hospital anterior, o mês estava na linha, nós viramos agora o mesiano para a coluna. Então, eu estou com o mesiano na coluna e na visão de subgrupo. Tranquilos? Nós vamos brincar no tabinete agora. Pessoal, algum comentário? Deixa eu ler aqui o que nós temos aqui já. É, Teria condições de falar sobre a RH subsequente com encerramento administrativo clínico para o paciente que realizou vários procedimentos, principais durante a internação. No caso, Renata, é, eu peço desculpa, sim, eu não vou destonar do nosso objetivo, que são os indicadores, né? Eu me coloco à disposição depois, se quiser me chamar lá no WhatsApp, eu mando algumas informações sobre a RH subsequente, só para não perder o foco ali, o time dos indicadores. Ana Paula, aqui em Novo Horizonte possibilita correção, o que é ótimo, não temos rejeição. Excelente, Ana Paula. E aí, o que que a Ana Paula diz? Lembram que eu estava comentando sobre o cronograma. A hora que eu envio para a secretaria dia 10, a secretaria parceira ela me devolve, olha, tem que corrigir, tem problema. O problema pode ser diversos. Coloquei uma linha, em vez de ser dividido a quantidade na competência um e 2, eu deixei tudo na competência um. Aí me gera a quantidade, né? Então, eu tenho possibilidade de corrigir, ótimo, né? Que daí diminui a rejeição. A Cris, série histórica de quantidade, por exemplo, tipos de parto 2021 a 2024. Qual o tipo de data usar no processamento? Sempre processamento, não atendimento. E aí existe, Cris, uma diferença entre o meu relatório interno, talvez o hospital tenha um sistema de gestão, que vai dar diferente do que está na produção oficial. Mas todo o Ministério utiliza todo processamento, é o que está lá. Então a gente vai monitorar a taxa de cesariana, por exemplo, através do processamento. E a gente pode até fazer essa taxa de cesariana, ela está anotada aqui. No caso, quando está aqui o hospital Selma colocando, dependendo do filtro, sai quantidade de áreas diferentes do que foi informado. Existe algum filtro que eu consiga fazer comparação da produção que foi enviada? Selma, olha que interessante o comentário da Selma. Quantidade de áreas deu diferente na pesquisa, qual que foi enviado na produção. Olha que interessante. São duas possibilidades, tá, Selma? Uma possibilidade é a produção ela ter sido rejeitada. Então, ter parte da produção rejeitada. Então, quantidade de diárias de UTI. Eu tenho certeza que eu mandei 200 diárias. Só que nós tivemos no relatório do Tabinete 180. 20 delas sofreram com rejeição. Aí, no TabWin, a gente consegue pegar no relatório de rejeição. É uma possibilidade. Outra situação é a diferença mesmo entre diária e permanência. E pode ser essa situação. Explicando um pouquinho da regra de faturamento. Lembram desse caso aqui? Paciente da entrada, dia 27, e teve encerramento dia 5. Então, é regra de faturamento, né? Se o nosso paciente, o encerramento foi alta celestial, óbito ou transferência, o dia 5 ele é contado. Se o paciente teve uma alta melhorada para casa, seja o 12, né? O dia 5 não é contado. Então, a diferença entre diárias e permanência. Ele teve quantas diárias? Vai ter o número de diárias maior do que a permanência que é contada na produção. Se eu tenho uma saída como melhorado. Então, também pode ser isso. Renata, quando as informações são lançadas no Tabnet, são definitivas ou depois podem ser alteradas? Excelente pergunta, Renata. Podem ser alteradas. Então, vou até colocar essa pergunta da Renata. Quando a produção é encaminhada, ela pode sofrer alteração. Por isso, e aí pegando a pergunta da Renata, por isso que eu comentei, Tabnet e Tabuin não podem dar diferença. O resultado tem sempre que ser o mesmo. Quando que pode dar diferença?
quando o dado do Tabuin está desatualizado. E o que que é o dado do Tabuin está desatualizado? Quando o DataSource ele publica, então ele disponibiliza, dia 10/7, vai disponibilizar a competência sim. Ele pegou tudo que ele tinha da competência 5, 4, 3, 2, 1, 12 meses e disponibilizou. O Tabnet já está atualizado automaticamente. E o seu Tabuin? Você tem que ir lá e baixar os arquivos de novo. Na hora que eu pego os arquivos, imaginando que eu pego somente a competência atual, porque a competência anterior eu já tenho, só que se teve um reprocessamento, eu não peguei a atualização. Então é sempre importante, a gente reforça isso no treinamento de Tabuin, trabalhar com download de meses anteriores, para poder estar sempre atualizado. Renata, o WhatsApp está ali, depois está lá no material também, Renata. O valor apresentado já inclui a tabela SUS? Não, Isabela. Aqui pega o valor data SUS com os incrementos que são previstos via dados nacionais, né? Então, incremento de habilitação, mas não pega a tabela SUS. Aí a tabela paulista, né? A tabela SUS tem uma outra diferença significativa. Por que não consigo mais de uma linha no conteúdo? Ah, legal, já responderam, excelente. Ana Paula, o material vai estar disponível. Inclusive, depois eu compartilho também esse o Excel que a gente vai preenchendo aqui no decorrer do encontro. Então, nesse exemplo que nós trabalhamos, ó, vamos lá para o Tabuin. É, só para gerar mais uma provocação. Santa Casa de Piracicaba. Só mais uma provocação. Eu vou retirar aqui o grupo. Não, eu vou deixar o grupo. Olha que interessante, ó. Você tem que gerar sempre uma resposta para quem é gestor sobre os atendimentos eletivos e de urgência. Eletivos e de urgência, não tem? O que que é eletivo e urgência? Caráter de atendimento. Olha aqui, eu posso vir, vou mudar para quantidade. Eu posso vir em caráter de atendimento que eu consigo do último, vou pegar só o mês. Como é que estamos em relação ao caráter de atendimento? Então, essa da Casa de Piracicaba, ó, eletivo, 240 versus 839. Como é que eu jogo no Excel? Nós vamos para o Tabuin agora, tá? Mas aí, mostrando via Tabnet, como é que eu jogo no Excel? A gente desce e vai aqui, copia como CSV. Ele faz o download, gerando um arquivo, tabela Excel. Então você pode, aí no Excel, né, é sempre importante você conferir se o dado é esse mesmo. E aí, pessoal, você pode brincar aqui no Tabuin, nós fazemos isso dentro do próprio Tabuin. Mas eu posso ver aqui, tá? No mês de abril, igual 240 dividido por 1.079. Então, eu estou dizendo que eletivos teve uma representatividade de 22%. Eu não vou antecipar, eu vou primeiro lá para o Tabuin, mas na sequência, com base nesses dados, eu sei que todo gestor tem que responder o eletivo, urgência, por município, que é a nossa taxa de referência, para saber o que que eu estou atendendo de referência eletiva, para atender ali aquelas regras de consórcios, PPI, por aí vai, né? Então a gente faz essa pesquisa exclusivamente via Tabuin. Dá no Tabnet, mas eu gosto mais de usar o Tabuin. Tabnet também dá para a gente fazer. Mas nós vamos primeiro fazer a separação de UTI sem UTI. Pessoal, não fazia sentido? Tabuin. Eu já estou com o Tabuin aberto, né? De novo, não é um curso de Tabuin aqui, então não dá para a gente poder ensinar a usar o Tabuin, instalar, preparar. Se você já tem o Tabuin instalado, funcionando, você vai e já utiliza, você vai conseguir acompanhar sem dificuldade. Se você não utiliza, anota
e realmente pode tentar. Talvez você já consegue fazer o download e já gerar algumas consultas básicas, né? Arquivo, executar tabulação, que é a mesma coisa de clicar aqui essa interrogação. A estrutura do meu Tabuin, aí a estrutura do meu Tabuin aqui, ela separa por período, porque eu tenho o histórico de todos os dados disponíveis DataSource. Então a gente vai pegar da internação RD. A gente pode ir no Tabuin as rejeições, os motivos de erros e por aí vai. Mesma lógica de linha, coluna e conteúdo, com muito mais opções de filtros. Então, o exemplo que nós estamos trabalhando, eu vou pegar ainda essa da Casa de Piracicaba, só para poder usar como comparativo. Vamos gerar o mesmo resultado. Primeiro resultado da Santa Casa, vou pegar aqui o que está por grupo. Esse daqui. Então, nós tivemos em abril esse volume, certo? Quanto desse valor foi de UTI? Para eu poder pegar quanto desse valor foi de UTI, no Tabuin tem uma variável valor UTI. Então, nós vamos fazer a mesma consulta, ó. Linha, grupo. Então, na linha, grupo. Suprimir linhas zeros. Na coluna, não ativa. No incremento, que lá no Tabinete chama de conteúdo, eu quero o valor, a quantidade, o valor e o valor médio. Então, quantidade, o valor médio não tem aqui. Eu tenho que fazer cálculo. Mas é super tranquilo, né? Que a média é o total de valor dividido pelo total de internação. E aqui eu tenho o valor da UTI. Olha que interessante. Eu vou trabalhar com São Paulo. Essa é a forma de estrutura, né, que está aqui na minha máquina. A escolha do mês, lá no Tabuin, lá no Tabinet, a gente escolhe aqui, né, o mês. No Tabuin a gente escolhe pelo arquivo. Então, eu vou trabalhar com o mês de abril, para ver o mesmo resultado. Qual hospital? Hospital São Paulo. Nós vamos gerar também dois indicadores de ambulatório. E eu vou localizar o estabelecimento. Qual que é o estabelecimento? Vou pegar aqui o número do CNES, ou QNES, localizar, tá aqui. Santa Casa de Piracicaba. Executar. O que teve de variável de diferente? Eu tive o valor da UTI. Então, olha o resultado. Eu sei que o Tabuin talvez ele está na tela não tão grande, né? Porque o Tabuin eu não consigo expandir a tela. Mas está aqui o log e primeiro conferindo, comparando. Valor total, 3 milhões, 84, final 14. Vamos pegar aqui o valor para a gente conferir. 3 milhões, 84, 252 e 14. Exatamente o mesmo valor. Aí agora nós vamos com UTI sem UTI. Por que é importante, gente, quando o hospital tem UTI, ele tratar a UTI à parte, fazer os cálculos de média de permanência, a taxa de ocupação, o valor médio da EH, o ticket médio da internação, sempre extraindo a UTI. Porque a UTI tem um valor carimbado, né, o valor da diária dela. E a gente pode até poluir. Quando eu comparo, nós fizemos de um hospital anterior que não tinha UTI. Eu não posso comparar os dois hospitais, porque eu tenho perfil de atendimento diferente. Mas olha aqui, ó. Eu posso no Tabuin subtrair, operações subtrair. O que eu quero subtrair? Como é que é na calculadora? Na calculadora eu digitaria 3 milhões menos, ok, a UTI. Ok. O que é esse valor? Vou até mudar o nome da coluna. Mudar o nome aqui da coluna é valor sem TI. Tá aqui. Esse valor
Então, se eu fizer agora operações, dividir, primeiro para a gente conferir o valor que está no site Tabnet, valor total pela frequência. Quem que é esse aqui? Esse é o valor médio com UTI. Esse é igualzinho o Tabnet. Vou colocar aqui para a gente conferir. Vou descer a tela. Ó, 2.800, 2.100, 3.000. É o mesmo valor que está no Tabnet. E agora eu vou fazer o valor médio sem a UTI. Então a gente vai dividir, operações, dividir, valor sem UTI pela frequência. Então esse é o valor médio sem UTI. Pessoal, o valor médio da EH, olha como é que muda significativamente. Eu vou jogar no Excel para ficar melhor de visualização, tá? Como é que joga no Excel? Editar, copiar. Aqui nós conseguimos jogar no Excel, colar, opa, colar, e aqui nós estamos com os dados. Vamos colocar aqui dinheiro para ficar melhor a visualização. Olha que interessante. O valor médio da EH, quando nós retiramos a UTI, olha como que fica significativamente diferente o cirúrgico do clínico. O clínico, aí nós temos, né? O clínico ele se valora muito quando tem complicações. Então, o paciente está internado com infecção bacteriana, ele está na UTI, quadro respiratório ele está na UTI, e por aí vai. Então a gente tem uma diferença gritante. Tá vendo que o número é o mesmo. Não tem diferença. O resultado é o mesmo, final. Só que a disponibilidade de análise no TabWin ela é bem mais enriquecedora. Tá vendo? Legal? Então, voltando só no material base, o que que nós trabalhamos? Valor médio da EH com CNTI, olhamos por grupo, né? Nem estava aqui anotado, e a gente pode olhar por leito. Então, na minha análise aqui no TabWin, eu não quero, ao invés de grupo, vamos alterar a nossa forma de análise para leito. Então, venho na coluna, na linha, e vamos escolher leito. Então, o que que nós vamos ter? Flávio, mas o grupo já não resolve? Não, às vezes eu tenho o parto que ele está dentro da minha cirúrgica, se for 04, ou da clínica, se for 03. Então, por leito, eu já tenho uma outra análise. Eu tenho aqui clínico, qual que é o meu maior volume? Continua sendo cirúrgico. Vamos clicar aqui que ele ordena. Continua sendo cirúrgico. Depois é o clínico, depois o pediátrico e por último o obstétrico. Perfeito, legal. Então a gente consegue fazer essas brincadeiras. Deixa eu ler aqui algumas coisas. Só confirmando, tá gravado, beleza. Pessoal, Ana Paula, clínico volume, mas não aumenta o valor do valor médio da EH. Aí uma provocação que eu vou fazer para vocês, tá? Para quem já utiliza o Tabnet ou o Tabwin, talvez já faz. Para quem não utiliza, né, com certeza nunca fez. Se tiverem a oportunidade de trabalhar hoje à tarde, amanhã, compara o seu hospital com outro hospital. Comparar laranja com laranja, né? Então, eu vou pegar um exemplo. Santa Casa de Piracicaba, só porque já está na tela. Eu vou gerar aqui a mesma análise, só que não por leito. Vou pegar por procedimento. Procedimento. Quando você analisa por procedimento, então você tem, o valor total é o mesmo, só que ele detalhou o procedimento. Facilmente você consegue fazer o diagrama de Pareto. Você clica em valor, ele ordena do maior para o menor. Então, não vamos pegar a cirurgia múltipla agora, para não confundir. Vamos pegar aqui, angioplastia coronariana. Vou copiar e jogar no Excel que fica melhor de ver, tá, gente?
Vou aqui colocar no Excel só para ficar maior a tela. Tchu. Aí aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Classificar, que é aquilo que nós fizemos lá no Tabnet. Nós vamos colocar o valor do maior para o menor. Então, angioplastia é um valor significativo. Se a gente falasse agora no diagrama de Pareto, ele está como o líder, como o procedimento solto, né? Então, o que que eu posso fazer de comparação, né? Esse é um indicador para mim. Ele tem uma representatividade em valor de quase 10%. Então, eu posso, né? Não é que eu tenho, comparar o meu estabelecimento com outros estabelecimentos. Aí eu vou ver exatamente como é que está a minha média de permanência. No caso da angioplastia, que às vezes eu estou tendo um valor de faturamento mais alto, e eu já peguei em vários hospitais assim, mas o valor está mais alto porque tem muita diária de UTI. Às vezes eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que fazer uma análise do meu protocolo assistencial que está ficando com o paciente. Não estou falando da angioplastia, né? Mas já peguei caso ortopédico que o protocolo era: o paciente vai na UTI, depois vai para a enfermaria. E não tinha necessidade. Então a gente pode fazer, gerar tomada de decisões a partir de dados que a gente vai comparando. Então essa é uma provocação. Gera a produção de vocês, pode ser no Tabnet, para quem não usa o TabWin ainda. Faz o diagrama de Pareto, que é, olha o valor, coloca no Excel, vê os maiores valores. Você sabe quem é o hospital ou referência numa outra cidade, ou até mesmo concorrente em outra cidade dentro da região. Compara com ele para poder, em cima disso, fazer uma análise geral. Média de permanência, valor médio e por aí vai. Daqui a pouco nós vamos fazer a taxa de obstetrícia, trazendo mais alguns exemplos, tá? O pessoal tem mais 4 slides aqui, e em cima deles a gente vai brincando um pouquinho. Taxa de ocupação. Eu preciso fazer o TI separado, e eu preciso fazer uma análise via CNES mês a mês. Tem gente que faz a taxa de ocupação geral do ano. O que que é a taxa de ocupação? Até não vou fazer ela agora, não, daqui a pouco a gente faz. Mas o que que é a taxa de ocupação? Que é um indicador extremamente importante, né? Se eu pensar que meu hospital agora ele tem 50 leitos, eu estou falando em geral, 50 leitos disponíveis, não estou ainda olhando tipo de leito, tem 50 leitos. Se nesse momento eu tenho 25 pacientes internados, eu estou falando que eu estou com 50% da ocupação. Ou seja, metade do hospital está ocupado, a outra metade está disponível. Então, a taxa de ocupação é nada mais, nada menos que identificar quanto que dos leitos disponíveis eu ocupei naquele período. Eu preciso extrair a UTI separado, então a taxa de ocupação eu preciso usar o TabWin exclusivamente. Não dá para fazer via Tabnet. E eu gosto de usar o portal do CNES para análise, porque daí eu comparo no CNES o número de leitos mês a mês. A gente faz daqui a pouco a taxa de ocupação. É, Renata, produção ambulatorial. Renata, de qual CNES o seu hospital? Daí a gente pode usar ele como referência. A produção ambulatorial. E aí, se, né, eu estou falando Renata, mas pode ser qualquer outro estabelecimento. É muito interessante quando a gente faz um indicador, por exemplo, do TabWin, pelo TabWin, né, da produção ambulatorial, dependo da minha produção ser enviada como BPA individualizado. Se o meu BPA ele está indo como consolidado, eu perco riquezas dos meus indicadores. Tá aqui, excelente. Vamos brincar lá então. Tocantins, vamos lá. Executando, vamos pegar o ambulatório. Aí o ambulatório, Renata e todo mundo, obrigatoriamente tem que ser por meio do TabWin. Não dá para ser via Tabnet, porque o Tabnet ele não permite eu selecionar o estabelecimento. Mas olha que interessante.
Vou já provocar um cenário aqui. Município de residência. Então, eu não sei, Renata, se o hospital. Deixa eu até ver aqui o CNES de novo. Hospital regional. Sendo hospital regional, pelo nome, a gente subentende que ele atende uma região, né? Então, nós vamos, se o BPA é enviado como consolidado, a gente vai conseguir ver de quais cidades são os pacientes que a gente está atendendo. Município de residência, vou trabalhar aqui com mês processamento e vamos pegar só frequência. Eu não vou olhar valor ainda. Dados de Tocantins. Claro, eu estou trabalhando com os dados que eu já tenho no meu computador. Vou pegar, vou pegar 3 meses, os últimos 3 meses de 2024. Estabelecimento Tocantins. Então, o que que a gente consegue? Ele demora um pouco, porque ele está trazendo a lista inteira de estabelecimentos do estado e vamos executar. O que que a gente tem? O que a gente tem aqui de informação? Ó? Primeiro dado, né? Fazendo a interpretação. Primeiro dado. Infelizmente, nós temos um grande volume que é BPA consolidado. Olha, aí já trazendo informação de produção. Vamos trazer até o percentual. Percentual, vou fazer aqui o percentagem rapidamente do total. 94% da produção, Renata, a gente não sabe de onde é o munícipe. Então, olha como que a gente perde indicador. Vou colocar no Excel para ficar mais fácil de ver, tá? Como que a gente perde indicador por um envio de produção com BPA consolidado. Deixa, isso aqui é percentual. Vamos deixar duas casas. Então, olha aqui, o volume. 94%. Aqui ele dobrou, tá, gente? Ele está colocando. Mas 94% é não identificado. Dos pacientes que foram com BPA individualizado, a gente tem as informações. Então, o que que foi obrigatoriamente como individualizado? Talvez um curativo, uma sutura, observação, o que obrigatoriamente era individualizado. Mas olha como é que é interessante, ó. Eu consigo ver de onde é o munícipe. Vou pegar um outro exemplo, né? Então, esse que, na minha opinião, é um indicador extremamente importante no ambulatório, porque se o seu município, se o seu hospital é referência para outros municípios, a gente vê aqui que tem um volume grande de Monte do Carmo, depois Arraias. Eu preciso avaliar se eu estou fazendo mais ou menos do que é previsto na PPI, nas pactuações. Mas vou gerar um outro relatório. Vamos pegar, vou ignorar aqui, não vou pegar o mês e ano. Vou pegar por procedimentos. Aí, é bem detalhe, não chega a ser um indicador, é um dado, né? Mas vamos analisar aqui dos últimos 3 meses. Então, não chega a ser um indicador, mas a gente pode gerar indicadores. Então, ó, um indicador bem interessante. Nada de rejeição de FPO. Isso é um indicador perfeito, ótimo, né, inclusive. Quais são os procedimentos que têm maior volume? Você tem atendimento de urgência, maior volume. Depois, administração de medicação, observação. A título de valor, a consulta. Então, a gente vê, você tem algumas dispensações de cadeira de rodas, exames. Se eu pegar por subgrupo, que é uma análise legal, tudo isso brincando, ó, tudo brincando com as minhas variáveis disponíveis no Tabuin. Aqui estão 3 meses juntos, né, que a gente está selecionando. Então, qual que é a importância? Não é falando importância assistencial, é de produção, volume. Laboratório, 19 mil exames. Raio-X, 1.700 em volume.
Então, dos exames, eu tenho um volume muito maior de laboratório do que de raio-x. Então, no ambulatório, a gente consegue brincar. Brincar, né, pesquisando, inclusive para onde vão os nossos munícipes. Ok, Renata? Pessoal, tranquilo? Nós vamos voltar na taxa de ocupação, tá? Pouquinho só de. São dois ou três slides aqui de informação, de texto, né, de teoria, não prática. Os indicadores de saúde são instrumentos pertinentes. Aqui é só reforçando coisas que nós já falamos. A gente consegue mensurar, monitorar e avaliar. Quando eu faço avaliação, é a autoavaliação, meu estabelecimento, e quando eu comparo, ainda comparo com outros, né? Eu gero uma avaliação tanto do município, quanto olhando para a população, como o desempenho do serviço de saúde. Então, eu estou com uma taxa de referência, igual a gente vai ver, taxa de ocupação muito alta, meu giro de leito, minha média de permanência, meu valor médio da RH. Então, os indicadores, eles possibilitam que a gente transforma dados em informações qualificadas para a gestão. Aí gera um bom planejamento e uma tomada de decisão. Renato, eu colocaria aí como um passo extremamente importante avaliar por que não mandar BPA individualizado. Melhora muito a informação. No contexto SUS, alguns indicadores podem diretamente auxiliar na efetividade dos serviços, outros, ver como é que está o acesso e a cobertura de assistência. Então, quando meu hospital está pleiteando ampliar, agora eu vou ter tomógrafo, não tem tomógrafo. Para tomar a decisão se eu vou ter tomógrafo ou não vou ter, não é só uma necessidade ou um desejo do gestor hospitalar. Eu tenho que passar junto à secretaria, junto ao meu gestor, para avaliar se eu tenho uma demanda de tomografia na região. Porque senão fica um tomógrafo parado. Então, o que que é isso? Avaliar se eu vou ter demanda para gerar o acesso a uma região, né? Efetividade na utilização de recursos. Quanto de recurso a gente desperdiça? Aí a gente vê, via Tabinete, eu vou gerar agora, via Tabwin e via Tabinete. Eu vou mostrar a vocês via Tabinete, como que a gente pode ver a taxa de referência de internação. Então, ver a efetividade do recurso, via PPI, as programações, as pactuações, o desempenho das políticas públicas. É bem aleatório, mas olha que um indicador. Bem aleatório, né? Que é obstétrico esse. Quando a gente olha o volume de lacerações, ou seja, sutura de laceração, AH de sutura de laceração, se ela está muito alta, que é um dado estatístico, né, diz que em média 2% das mulheres de parto normal têm laceração. Então, se eu pego no meu município, eu olho que eu tenho para cada 100 partos normais, eu tenho, por exemplo, tá, 10 lacerações, eu estou com 10%. É muito. O que que isso me mostra? Que a minha atenção primária está ineficiente com o pré-natal. Não está indicando que seja feito exercício de fortalecimento de musculatura pélvica. Tá? Os indicadores, eles nos trazem dados que a gente vai, né, moldando para a análise que a gente quer gerar. Quatro exemplos de indicadores, tá? Epidemiológicos. Mortalidade infantil, índice de doenças. Aí a gente vê aí dados, né, de dengue, tuberculose. Pessoal, quando o hospital deixa de enviar, e até alguém comentou sobre AH subsequente, eu fico tão triste quando o gestor, ele barra uma AH subsequente, porque ele fala, mas isso não está muito claro, mas está claro, está evidente, mas às vezes ali por desconhecimento o gestor barra e eu não gero uma RH subsequente, isso perde dado. Então eu estou para o Ministério da Saúde deixando de informar que eu estou tendo situações na minha cidade, né? Cobertura vacinal, que entra lá na parte da atenção primária. Nós falamos já, está em destaque aqui, média de permanência, taxa de referência, e aí depende do BPA individualizado, né? Até um comentário que eu já fiz usando lá como Tocantins, ó.
BPA individualizado. As AHs, se elas são eletivas, urgências, mesma coisa no ambulatório, urgência eletiva. Indicadores, então, tudo aqui voltado para a produção. Taxa de ocupação que nós vamos fazer, número de consultas, de internações, de procedimentos em geral. São exemplos, né? De estatísticas, de indicadores que a gente consegue. De qualidade, índice de reinteração, né? A efetividade, então, muitas vezes a gente vai olhar na região, eu tenho um volume, um alto índice de rotatividade, então o paciente baixa ocupação, mas eu tenho alto índice de reinternação. O que que isso significa? Eu tenho uma alta precoce, né? Eu tenho altas que o paciente não está apto ainda para ir embora. Então, isso mostra que não é que eu estou tendo qualidade ou não assistencial, mostra que eu estou tendo uma ineficiência na decisão de alta. Às vezes está dando alta realmente precoce. A taxa ou falta de orientação, taxa de infecção hospitalar, óbitos inevitáveis. Isso está falando da qualidade. Ticket médio da EH. Nós olhamos ali o valor médio da EH para o procedimento, né? Nós fizemos um exemplo. É, então, quando eu avalio, vou pegar a Santa Casa de Belo Horizonte, a Santa Casa de São Paulo, vou fazer um ticket médio, não sei se é uma boa comparação. Vou pegar, o meu hospital ele é referência em oncologia. Vou pegar lá o outro hospital que é referência em oncologia. Não tem problema comparar Minas Gerais com São Paulo, com Pernambuco. Se eu estou utilizando como referência, mesmo perfil de hospital que tem UTI, oncológico, perfeito, e o procedimento, eu estou comparando laranja com laranja. Então, eu posso fazer essa análise do ticket médio da EH. E aí, claro, eu tenho a questão dos incrementos. Por isso que lá no início da apresentação, eu falei que nós temos que brincar sobre o CNES. Então, se o meu hospital tem uma habilitação, essa habilitação pode gerar um impacto de valor a maior, né? Então, quando eu gerar uma comparação, eu tenho que analisar o CNES daquele estabelecimento. Só para poder fechar aqui dessa parte textual, a gente vai para um exemplo fechar ali com a taxa de ocupação, né? O faturamento por setor, por leito, a receita SUS por produção. Não podemos, eu vou voltar na parte de taxa de ocupação, porque eu gosto dela, dá um trabalhinho, mas eu gosto de fazer, é a importância do registro correto, completo, ele gera para nós. E quando eu falo da produção, a gente está gerando, né, os sistemas de captação do DataSUS, BPA, lembra o que eu escrevi aqui, né? O gestor, ele manda pelo CIA, mas o estabelecimento, eu mando via CISH01, que vai para o gestor. A alimentação do CISH01, de forma adequada, correta, completa, possibilita que eu tenha uma análise mais fidedigna do meu dado real. Mais fidedigno, acho que não existe, né? Uma análise fidedigna da minha produção. Quando eu estou deixando de informar curativo, catéter, fisioterapias, eu estou deixando de alimentar a minha base nacional. Tem gente até que fala assim, hemograma na IH não vale, não tem valor. Para que eu vou lançar? Qualidade assistencial, dado que vai ser disponibilizado. Então, se eu não alimento de forma adequada os sistemas de captação, eu posso estar prejudicando. Então, pensando que está tudo indo bonitinho, gente, esses dados são essenciais. Gestão e planejamento, nós já falamos. Exemplos, financiamento e sustentabilidade. Como que eu vou pleitear aumento de recurso se eu não mando a minha produção completa, né? Gerar indicadores, que a gente está brincando, e o reconhecimento ali das realidades existenciais. Bom, antes de avançar aqui, vamos fazer mais uma parte prática. Vocês querem fazer alguma pergunta específica? Que eu quero gerar com vocês mais dois exemplos. De forma geral, né? Que taxa de cesariana, algo que alguém já pediu mesmo. A gente fazer a taxa de ocupação. Número de cirurgias nós já vimos.
Quero mostrar aqui os dados sensíveis da atenção primária, que muitas vezes o gestor ele desconhece, a possibilidade de gerar, mas eu posso visualizar quanto das minhas internações estão sendo sensíveis aos dados da atenção primária. Ou seja, o que que era evitável? Né? O Ministério da Saúde ele vem investindo ali na atenção primária, que é evitar que o paciente interne. Se ele interna, custa muito mais caro, é ruim para ele, é ruim, né, para o paciente, para familiares, para o hospital, para o município. Então, essa análise dos dados sensíveis da atenção primária é bem interessante também. Vamos lá, vamos ver se a voz está começando a falhar, mas vamos lá. Só para poder me organizar, deixa eu pegar aqui, eu tinha anotado dois indicadores aqui. Entrega da produção. Vou fazer bem rapidinho, mas claro, dando oportunidade para vocês poderem replicar também. Via Tabnet, o dado fica não tão bom, mas dá para a gente poder gerar por ele sim. Vou trabalhar via Tabnet, no Tabwin é enriquecido, né? Mas a gente vai brincando aqui no Tabnet. Olha que interessante. Tabnet. Não, esse você tem que fazer pelo Tabwin, não tem jeito. Porque senão vai ficar um dado poluído. É, Algum outro hospital quer me falar o número de CNE? Deixa eu pegar ali, né? Quem escreveu lá atrás. E até em respeito quem já tinha escrito. Deixa eu Tem pegar o pessoal aqui. que colocou lá. Só para Isso. lembrar o pessoal que está aqui hoje, viu, Flávio? A gente vai deixar o link, deixei o link do grupo aí para o pessoal acessar lá, a gente vai compartilhar também. Tem o YouTube, né? Tem um grupo do YouTube também lá, o link do YouTube, Azevedo Capacita. Então fiquem à vontade para acessar lá também. Pode seguir. Bacana. Eu vou pegar aqui os que já tinham descrito, tá? Vou pegar aqui esse é o hospital de. Deixa eu pegar, passei por ele aqui, não vi. De qual cidade? Rio Grande do Sul. Então, olha o que que nós vamos analisar. Eu quero, de alguma forma, ver qual é a velocidade. Lembra do raciocínio, né? O paciente teve alta, eu, após a alta, tenho a oportunidade de enviar até 4 competências. Então, vou pegar qual foi em relação ao ano-mês de alta, qual foi o ano-mês de processamento, Rio Grande do Sul. Essa forma, né, essa estrutura aqui está no meu computador, porque eu uso as bases. Eu vou pegar o ano inteiro, estabelecimento, é o Hospital Rio Grande do Sul. Aqui o número do CNES. Então, nós estamos fazendo uma pesquisa para ver paciente que teve alta num mês, quando que essa EH foi enviada. Vou jogar no Excel, que facilita a visualização. E no Excel a gente consegue colocar uma corzinha também. Ó, eu vou excluir só os totais para não poluir nossa análise. Então, olha, vou pegar o mês de dezembro, tá? Só como pegar outubro, vou deixar outubro, novembro, dezembro. Vou ocultar as outras para a gente poder brincar aqui. Só ocultando. Na competência dezembro de 2024, foram encaminhadas 114 AHs. Quem é do hospital? Giannini. Giannini, eu vou usar o puxãozinho de orelha, a frase, né? Puxãozinho de orelha. Pode confirmar aí ou não, mas pelo dado aqui, o hospital ele está com as AHs represadas dentro do hospital. Do total de 114 AHs, só quatro, não, nenhuma foi alta de dezembro. Então, assim, eu tenho um mês parado na casa. Então, a leitura é: em dezembro foram enviadas 114 AHs, sendo que 43 são altas de setembro, 67 altas de outubro. Se o meu hospital recebe por produção, eu posso falar que eu tenho dinheiro na casa. Eu tenho um mês de produção parado dentro do hospital.
ou talvez até mais, né? Então, o envio da produção dentro da competência ideal. O ideal é paciente que tem alta até o dia 25, por que que ele não pode ir dentro daquele mês? Não é, não é responsabilidade do setor de faturamento, é o processo que precisa ser trabalhado. Mas viu para ver como é que é a questão de analisar a velocidade da entrega do meu faturamento. Então, a interpretação é essa. Eu tenho um mês de produção parada dentro do hospital. Depois pode conferir, né? Pode confirmar ou não, mas o dado é esse aqui. Vou fazer uma outra pesquisa. É mesmo provocando, tá, gente? Sempre na ideia, a gente faz a análise, a gente faz a pesquisa, melhor dizendo, e faz uma análise interpretativa dela. Bragança Paulista. Olha aqui só o hospital para ver o tamanho do hospital, tá? Só para ter uma referência de tamanho. No Bragança Paulista. Eu vou utilizar Bragança Paulista para a gente poder brincar sobre as rejeições. Então, no Tabnet a gente não consegue ver rejeição, é só via Tabwin. Então, olha que legal. É extremamente interessante eu gerar a produção aprovada. Então, vou pegar aqui ano, mês de processamento e vou pegar só quantidade e valor. Não vou olhar nada de UTI nem nada. Vou pegar geral. Fazer uma análise bem simples, mas extremamente importante, né? Que eu vou comparar. Vou pegar aqui o mês de. Eu não sei as rejeitadas quando que eu tenho, peraí. Deixa eu só conferir os dados das rejeitadas até qual mês que eu tenho no computador para a gente não precisar de fazer download. RJ. RJ de São Paulo. Ah, tem até o mês 3. Então, vou pegar dezembro. Dezembro de 2024, vou pegar outubro, novembro, dezembro. Então, outubro, novembro, dezembro, Hospital São Paulo, Santa Casa de Bragança Paulista. É isso? Não. Hospital Universitário. Falei Santa Casa, por que que eu falei Santa Casa? Tá, é de Bragança Paulista, não é Santa Casa. Então, gerando aqui a produção aprovada. Tá aqui. Vou copiar esse dado para a gente poder trabalhar em cima e gerar um indicador. Isso aqui é a quantidade aprovada nos meses. Quantidade e valor, né? E agora nós vamos ver se tem rejeição. Lembrando que tem estabelecimento que não tem rejeição. Quando eu falo não tem rejeição, é porque o hospital não erra, o faturamento não erra, né? No envio. Não, é porque tem a tramitação. O hospital recebe a síntese, né? O município dá a oportunidade. Então, existe a correção, né? Antes do envio oficial para o Ministério. Pegar os mesmos meses. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Outubro, novembro, dezembro. Isso. Então, nós tivemos isso aqui, de rejeição. Copiar e jogar aqui do lado. Vou jogar aqui embaixo e depois só pegar os totais aqui. Olha aqui, pessoal. Vou fazer um indicador de Bragança Paulista. Eu vou usar o Excel. Poderia fazer tudo via Tabwin, mas eu vou usar Excel para ficar mais rápido, para vocês poderem já entender o cálculo. Então, isso aqui é rejeitado. Então, quantas AHs totais nós enviamos? Nessa competência, vou pegar por competência. Nessa competência foi esse total de AHs. Então, em quantidade, nós tivemos qual índice de rejeição? Tá aqui. Então, o hospital teve em quantidade 63 do total de 938 EHs apresentadas, 6% foi rejeitado. E em valor, vou fazer o cálculo aqui.
poderia fazer tudo numa fórmula só, tá? Mas eu gosto de fazer assim, bem o passo a passo. Então, nós tivemos o valor aprovado e o valor rejeitado. Então, quanto que a rejeição representa é igual esse dividido por esse. Aqui é percentual. E olha que interessante. Possivelmente teve RH aqui com TI. Ó. Foi bem representativo, né? Foi muito mais representativo em valor do que em quantidade. Essa é a análise de rejeição. É, Aí tem uma. Ah, legal, José. Eu ia falar agora. No Tabinete, eu não consigo ver rejeição. No Tabwin, eu consigo ver a rejeição. Então, esse é um trabalho bem interessante de se ver. Não necessariamente, essas 63 AHs, elas foram rejeitadas. Não necessariamente elas são perdidas. Eu posso reapresentar. Então, eu tenho que fazer um outro estudo para poder ver. A IH que foi rejeitada numa competência, na outra ela foi aprovada ou não. Lembrando que ela pode depois ser perdida totalmente. Então, aqui é rejeição inicial, a gente pode dizer. Depois eu tenho um comparativo para poder ver efetivamente o que foi perdido. Então, o que eu não consegui reapresentar. Legal? É, Se quisesse colocar na linha procedimento realizado e apontar as colunas mesmo, poderia ser feito. José Newton, o Tabwin ou o Tabnet, né, a gente pode ir brincando. É igual aquela. No início eu fiz linha coluna com ano mês, depois a gente colocou ano mês na coluna, né? Linha, depois coluna. Então a gente pode ir brincando. As- Eu sempre comento, tanto o Tabwin como o Tabnet, começa por uma demanda. Eu tenho que entender qual é o problema a ser resolvido. Entendi o problema a ser resolvido, né? Onde é que eu quero tal indicador, eu quero tal dado. Fazer a pesquisa vai ser menos difícil, porque daí eu vou saber quais são as variáveis. E depois é extremamente importante uma boa análise. Se eu não interpretar o número, eu tenho um dado e eu vou ser depois pego com a calça na mão, que alguém vai perguntar: nossa, a sua taxa está muito alta, está muito baixa. Eu não sei se está alta ou está baixa. Eu até pesquisaria aqui em Bragança, por exemplo, se outros hospitais estão tendo um volume igual ou não, né? Gente, para poder fechar, é, eu vou pegar um outro hospital. Eu estou pegando o CNES que foi colocado lá no início, tá? Deixa eu pesquisar um outro aqui, para a gente poder fazer o cálculo da. Deixa eu ver quem que foi esse aqui, qual que foi o último, foi o 900. Agora é Isabela. Estou seguindo uma ordem ali dos que colocaram mais rápido, né? Só para a gente poder fazer o último, que é a taxa de parto normal. Mas tem várias outras opções. São Paulo, deixa eu ver se tem leito obstétrico, para ver se faz sentido, né? A gente fazer essa pesquisa neste estabelecimento. Tem o leito obstétrico. Pelo Tabwin, dá, pelo Tabnet também dá, para a gente poder fazer esse cálculo. No Tabwin fica mais fácil, mas o Tabnet dá e, assim, eu acho que o Tabnet muitas pessoas já vão poder usar hoje e amanhã, né? O que que eu quero? Eu quero saber os procedimentos de parto, né, obstétricos, para poder fazer um comparativo. Então eu posso aqui no pegar os procedimentos, é São Paulo, né, o estabelecimento. Se eu pego o procedimento, quantidade, a taxa vai ser pela quantidade. Vou pegar aqui o mês de abril, estabelecimento. Qual que é a nossa necessidade? Eu posso, de duas formas, pegar o relatório inteiro, desse jeito, e vai mostrar todos os procedimentos e as quantidades. E aí, claro, vou ter que os partos, ó.
parto. Ah, o hospital não faz parto? Não faz. Parto. Então eu posso, de forma simples, ó, posso vir aqui, teve o parto normal, teve o parto gestante de alto risco. Então eu posso por aqui já fazer, jogar lá no Excel e gerar. Eu posso de uma outra forma mais fácil, na minha opinião, é no filtro. Aqui, seleções disponíveis, é igual um funil de café. Eu posso fazer mais seleções, né? Ele tá grande a boca e eu posso diminuir na boquinha. Então eu posso vir aqui em procedimentos e já fechar. Eu posso vir aqui, parto. Ah, eu quero quando é. Eu quero que só saia parto normal, parto, 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 parto. Então eu tô pegando só os partos. Então, ao invés de ele mostrar tudo, ele está mostrando só os partos. Ó. Então, vamos só conferir. Na pesquisa que foi geral, ela não está aqui, está aqui. Na pesquisa que foi geral, nós tivemos quantos partos? Parto. 4,36. 4,36. Aí, pessoal, agora é só cálculo. Ó, olha aqui que legal. Parto normal, 40. Somando na mão, né? Mas é igual esse mais esse. Então, nós podemos falar que parto cesariano equivale a 64% dos partos. De novo, são números. Por que que eu falo que são números? Quando nós falamos de um hospital que é gestante de alto risco, eu tenho realmente uma maior proporção de cesariana. Mas está aí o percentual, né? Eu não sei se todos conseguiram acompanhar. Então, aqui 40 dividido por 113. A soma dos dois, 100%. Igual esse mais esse. Opa, igual esse mais esse. 100%. Legal? Thaís, existe algum lugar no manual, glossário, que explica cada item? É, Thaís, detalhe, do Tabuin, a gente até, né, claro, né, eu estou expondo como uma proposta do curso, em que a gente vai falar do Tabuin, né? A gente detalha, sim, vários campos. E tem o manual do DataSUS sobre o Tabuin. Então, a gente vai trabalhando de forma prática. Eu falo Tabuin, Tabinete é prático. Nós exploramos um pouco, gente, é um pouco, né? Eu vi que algumas pessoas já colocaram. É, eu agradeço, fico bem satisfeito mesmo aí pela repercussão positiva. Eu tinha, coloquei no material os principais indicadores, destacando o que a gente foi trabalhando. Eu fui provocando com vocês, né, pegando ao vivo. Infelizmente, não dá tempo de fazer com todos aqui. Como é que é a dinâmica do curso? É nessa toada prática. E aí, claro, no curso, quem está inscrito acaba tendo a oportunidade de fazer com o seu hospital e você executa, eu acompanho, a gente compara resultado e a gente vai fazendo outras pesquisas, conteúdo programático básico, mas a gente vai explorando. Essa é Flávio, uma arrebentada só pelo Tabuin, não consegue no Tabinete. Deixa eu parar aqui, né? Vai lá, não, não, Lucas. eu sei que tem muitas perguntas, né? Porque assim, a gente já está 2 horas aí quase juntos, né? E é para mais tempo, eu tenho certeza disso. A nossa ideia foi trazer realmente, né? O Flávio já esteve aqui várias vezes, né? Falando sobre isso. Eu sei que é sempre uma dúvida e sempre tem atualização, né? Nós deixamos aqui o link, eu deixei, a gente tem o curso do Flávio. O objetivo, realmente, o objetivo não é nosso, não é a gente não está aqui no, né?
95 episódios não é vender cursos, tá? A ideia não é essa. É sempre compartilhar conhecimento. A gente sabe que não dá tempo para fazer tudo isso, né? De uma vez só. Então, toda semana a gente traz um conteúdo diferente, de quarta-feira aqui no webinar para falar sobre algum tema. Mas a gente tem um curso, sim, do Flávio, aqui, assim, eu já conheço, né? O Flávio já há algum tempo e sei do curso, então a gente trouxe o curso do Flávio para deixar para vocês, para instituições. Então, assim, eu deixei o link aqui. Eu acho importante, se vocês quiserem entrar, depois pode tirar dúvida, pode me perguntar. Eu vou deixar também o contato do Flávio direto com ele, não tem problema, tá? Não pode, pode falar com a gente é bem transparente, então a ideia não é vender, é sim compartilhar conhecimento. O vender, assim, a gente deixou o curso aqui, mas é mais para vocês. Acho que é importante ter certificado, me perguntar certificado. Assim, o certificado tem que ser um curso realmente mais aprofundado. A gente tem 3 aulas desse curso do Flávio, e depois a gente tem mais coisas ainda por vir. O Flávio não vai nos abandonar aqui no webinar. Mas eu vou agradecer, assim, se quem puder já abrir Tá, o Guilherme perguntando. A gente vai compartilhar, viu, viu, Guilherme? Todos os contatos do Flávio lá no nosso grupo. A gente vai ter a apresentação de hoje, né, o material, no nosso grupo do WhatsApp, já deixei para vocês aqui. Vou colocar de novo o link, entra lá que vai estar lá. Kedman também fantástico. Eu vou pedir para que vocês abram a câmera aí para a gente tirar aquela nossa foto, né? Aquela nossa foto final de sempre. A Elba está aqui, a Janine está sempre com a gente já participou várias vezes, viu, Flávio? Com a gente, ela participa de alguns cursos aqui, de alguns webinars, várias vezes. O pessoal de administração, não sei de onde estou vendo 2 pessoas por ali. Tô vendo o nome, ela deu um tchauzinho pra gente. A Kaila, o Pedro Jorge está sempre com a gente. Pessoal de França, o André Almeida, ué, o André Almeida, eu tô com saudade dele, faz muito tempo que eu não vejo ele pessoalmente. Sinto falta do André, Guilherme, pessoal de Pirassununga, Salete, José Nilson, Josiane. Eu vou colocar uma tela grande aqui para ver todo mundo aqui agora, abrir a câmera. Eu vou contar até 3 para todo mundo ficar bonito na foto, né? O Flávio falou assim, Lucas, eu vou sair na foto. Eu fiquei. O Flávio tava. Agora tá recuperando a voz, mas ficou. Ficou gripado, ficou mais. Não é só gripado, ele ficou um pouco mais ausente no final de semana. Deu certo, né? No Mas finalzinho aqui, a voz já começou a agarrar, mas deu certo. já imagina. Eu tô vendo Jados por aqui também. Deixa eu abrir mais telas aqui, assim eu consigo ver todo mundo. Selma, Rosiane, Mayra, Ricardo. Simone, o pessoal das Numbers está cheio aqui hoje. O Márcio Leme, o Márcio faz parte da equipe aqui da Capacita. Estava com a gente ontem lá em Ribeirão. Nosso evento, pessoal da Sindosfilm Ribeirão Preto. A gente lançou um novo projeto lá também. A Rita, a Mônica, a Karina, a Renata, o Anthony, Elizabeth, Rosiane, pessoal de Indaiatuba, Selma, Mayra, Santa Casa de Jales. Pessoal, eu vou falando o nome, alguns fecham a câmera. Pode abrir, vamos lá. A Elba tem uma turma ali, quem tá aí? Abre a voz aí, abre o áudio aí, explica quem que tá aí. Eles estão dando risada. Vamos falar quem que é. A gente Cristiane. é Ah, o de Araras. não entendi, fala de... O setor da UAC aqui de Araras. Muito bom, aí tá vendo? Mas isso é bom, a turma que tá aqui. Vamos, ó. Tá. Indaiatuba, tem turma de Indaiatuba. O André tá perguntando aqui, ó. A Elisa tá sem, eles estão sem câmera, né? Bahia, Valdira, São Sebastião, Paraíso, Minas Gerais,
Monte Alto, Santa Casa de Monte Alto. Valência, Bahia. Itapemirim, Espírito Santo. Nancy, tá sem câmera, tudo bem. A gente entende. Tem dois aqui, ó. RP049708. Eu não vou saber quem que é. Oi, Lucas, Renato e Bruno, Fala, Tubarão, Renato. Santa Catarina. Santa Catarina, terra da irmã Neuza, que estava com a gente aí também. Muito bom. Obrigado. Obrigado pela companhia aí. Pessoal de Itu. Bom, eu vou contar até três, eu vou tirar várias fotos, que todo mundo abriu a câmera aqui, assim que é top. A gente vai divulgar depois, acessa lá Azevedo Capacita, Instagram. Vamos encher o Instagram lá, porque a gente está com o Instagram, a gente separou o Azevedo Auditores, que é a nossa base aqui, Azevedo Capacita agora. Então, o Instagram, Azevedo Capacita, segue a gente lá, quem conseguir entrar lá e botar o nome lá, eu vou conseguir marcar. Tá bom? Eu vou divulgar lá também no Azevedo Capacita. A gente está com pouquinha gente lá ainda. Acho que tem 600 pessoas só. E assim a gente consegue encher a turma lá, Azevedo Capacita. Vou contar 1, 2, 3 para todo mundo se arrumar aí. E a gente tira aquela foto top. Vou contar e vocês seguram, porque tem 4 telas aqui cheias aqui, tá? Vamos lá. 1, 2, 3. Uma foi, segura, porque não vou saber quem que vai estar todo mundo aqui. Vamos mais uma. Mais uma. Marlene, Diane, Karina, Luzinete, Valdira, Josiane, segura aí. Elizabeth, o Márcio vai aparecer agora também. Segura aí. 1, 2, 3. Tem mais uma turma aqui. Segura aí todo mundo aí, ó. Vamos lá. 1, 2, 3. Foi. Flávio, eu vou agradecer a todo mundo, primeiro, que esteve presente com a gente hoje, que esteve aqui nessa manhã aí, 2 horas aí, das 10 ao meio-dia. E o Flávio, eu sei que tem muito mais para contar para a gente, muito mais para falar. Por isso que a gente deixou aqui. Acesse a Azevedo Capacita, tem um curso mais específico. A gente vai se aprofundar muito mais sobre isso. Mas, Flávio, assim, agradeço mais uma vez, né? Assim, eu estou vendo aqui a irmã Neuza, eu falei Santa Catarina, estou vendo a irmã Neuza, o André está por aqui também, o Jados também. A irmã Neuza, quando a gente se encontra, a irmã Neuza está sempre com a gente, né? E assim, é muito bom encontrar, porque ela assim, sempre a gente conversa muito, e sempre falo que a gente sente saudade quando não encontra os eventos. Eu já tô, acho que esse ano a gente não se encontrou, não me lembro. Se encontra, não, né? O André falou que não. A última foi na FEMIPA, né? Não lembro. Foi no Paraná, FEMIPA, Paraná, né? Foi Paraná, foi Curitiba, é verdade. Mas Então a que gente bom, já se sempre viu. é uma alegria, assim. Um Hoje a gente já abraço. se viu, um abraço. Foi o Marim e a irmã Neuza esteve com a gente. Mas obrigado a todo mundo. Flávio, já agradecer, né? Esse tempo que esteve com a gente. E em nome da Azevedo, auditores, Azevedo Capacita. E eu vou deixar que você fale mais um pouquinho, finalize para a gente. Só agradecer, né, Azevedo, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho. Fiquei contente demais. Agora eu vi aqui a foto do André. O André tá aí também, né? Que é da Numbers, né, André? Espero ter contribuído com algumas provocações. Não tem jeito, né? A gente trabalhando com dado que é público, né? E essa análise interpretativa. Para quem pegou ali algumas oportunidades, não deixe de colocar em prática, né? Que foi virar BPA individualizado, que é analisar, comparar o meu hospital com o outro. Nisso aí a gente já ganha na melhoria da qualidade da informação. E a informação, tenho certeza, não é o meu hospital está faturando melhor ou pior, não. É saúde públicas no Brasil sendo melhorada com base nas informações que são disponibilizadas. Então, cada um faz parte dessa informação. Valeu, um abraço, gente. Valeu, abraço. Obrigado, Flávio. Abraço, pessoal. Bom restinho de semana.